Eu acredito que eles estão tentando controlar o acesso do público à internet. Vamos pagar mais pela porcaria que já é nos oferecida, né? Ou seja, não vai melhorar e nós vamos pagar ainda mais? Pô, ninguém é palhaço nem trouxa, hein? Pode mostrar, por favor. Eu acho que esse é o terceiro vídeo que eu faço aí em menos de um ano sobre o assunto da limitação da internet residencial aqui no Brasil. Não sei se vocês se lembram, galera, mas ano passado a gente teve várias discussões em relação a esse assunto da limitação da internet residencial aqui no Brasil. Essa discussão começou porque a Vivo, que é a operadora de telefonia, quis começar a limitar os planos residenciais, e a Anatel, que é o nosso, digamos assim, a empresa que deve homologar todo o setor de comunicação aqui no Brasil, ela meio que ficou em cima do muro. Ela não se posicionou se ela era a favor ou não, e depois ela começou a pender para o lado das empresas e dar a entender que ela iria permitir que as empresas limitassem a internet residencial aqui no Brasil. A Anatel está promovendo uma defesa dos fornecedores. Tá? Na verdade, quando proíbe temporariamente essa limitação, o que a Anatel faz é criar uma condição, um requisito a ser cumprido pelas operadoras, para que a partir daí elas possam limitar, para que possam reduzir ou criar a franquia, e cumprindo essa condição como se isso fosse legítimo. E acabou que nesse ano o assunto voltou, galera. O ministro de Ciências e Telecomunicações, o Kassab, deu uma entrevista a um jornal onde ele afirmou que a internet limitada começaria a funcionar no Brasil em 2017. Eu vi essa entrevista e ele diz que isso vai ser um benefício para o consumidor e que o governo está do lado do consumidor. E então o repórter perguntou para o Kassab qual que era o benefício que isso trazia para os usuários, e o Kassab simplesmente ignorou a pergunta e repetiu a mesma frase, dizendo que o governo estava do lado dos usuários. Nós entramos também com a representação no CAD, naquele órgão, para poder, nessa relação estranha e generosa da Anatel com as operadoras, com as teles, em que nós estamos questionando esse ato benevolente, generoso, de forma desmedida, em que faz com que, numa onipotência, as operadoras tenham nesse contrato um efeito nocivo em detrimento de nós consumidores e nós brasileiros. Bom, galera, em primeiro lugar, é mais do que óbvio que limitar a internet não vai trazer benefício para ninguém. Isso é uma forma de censura em vários sentidos, além de ser um benefício que o governo dá para as operadoras poderem ganhar mais e mais dinheiro em cima da gente. Mas a história não acaba por aí, galera. Depois dessa entrevista do Kassab, é óbvio que a notícia já começou a se espalhar por todos os lados. E no dia seguinte, o governo soltou uma nota comunicando que o Kassab havia se confundido e que a internet não iria ser limitada e que a Anatel continuava se posicionando contra a limitação da internet com uma liminar aí na justiça. Galera, deixa eu falar uma coisa bem sincera para vocês. O governo não desistiu de colocar a internet limitada. De alguma forma, eles vão tentar entubar isso, seja votando isso de forma secreta, seja, sei lá, fazendo uma votação perto do carnaval ou de um feriado que ninguém esteja prestando atenção no assunto. Eles vão voltar com esse assunto. O Kassab, ele não se confundiu. Ele fez uma declaração do que está sendo discutido dentro do governo e acabou que, pela repercussão, o governo voltou atrás para diminuir a poeira nesse momento. Mas esse assunto, galera, vai voltar. O governo vai, de qualquer forma, tentar colocar a internet limitada. Nós estamos falando de concessionárias públicas que devem cumprir com a sua função social. Portanto, não pode haver um oligopólio, não pode haver uma ação desmedida e abusiva por parte, e lesiva, por parte das operadoras em detrimento de nós, consumidores, e nós vamos lutar até o fim. Esta é uma bandeira que a Frente Parlamentar está defendendo, agora transformada em uma Frente Parlamentar mista, em que já também adotamos remédios judiciais com pedido de liminar para suspensão desses bloqueios de internet. E agora a discussão que foi feita na internet fixa, que de forma marota foi colocada e foi tentada implantar no Brasil, e depois daquela frase infeliz do presidente da Anatel, em que a era da internet limitada tinha acabado no país, é que nós vamos ficar ainda mais vigilantes e mais atentos. Se queriam incutir de forma sorrateira, legitimar esse ato da limitação da internet, deram um tiro no pé, porque agora nós vamos fazer a discussão da internet fixa, que representa mais de 20 bilhões de usuários, e agora nós vamos para os 226 milhões de pontos de acesso que tem de internet aqui no nosso país, e também defender uma internet livre e limitada enquanto internet móvel.
Eu tenho um projeto, né, que trata também do reconhecimento da profissão dos blogueiros e dos vlogueiros, dos youtubers, né, para que eles possam também desenvolver políticas públicas atreladas a esses jovens, especialmente também, que fazem disso a sua forma de sobrevivência. Então, meus queridos e queridas, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, é se manter informado, ligado nas notícias e quando essa notícia aparecer de novo, quando esse assunto surgir de novo, porque ele vai surgir, a gente precisa se mobilizar.